pessoal, muito bom dia. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. Olha que coisa boa, né? Como Deus é bom. A gente faz tanto plano, faz tanto projeto e muitas vezes esquece de agradecer a Deus pela maravilha que Ele nos dá de ter mais um dia para poder realizar. Que adianta a gente projetar e não poder ter a saúde, não poder ter a vida, a disposição para que nós possamos realizar, desfrutar daquilo que nós planejamos. Mas graças a Deus que temos a oportunidade de estarmos vivos. Respiramos, temos força, temos saúde. Então isso já é um motivo de sobra para agradecer a Deus. Tá? Isso é um motivo muito bom para agradecermos. Mas vamos dar sequência. Essa semana estamos falando um pouco de gestão financeira à luz da Bíblia. Já temos falado algumas coisas desde segunda-feira. E hoje, dando continuidade, nós vamos pegar ali em Provérbios, no capítulo 12, e o verso 27. É um verso bem interessante, muito interessante. Ele diz assim: o preguiçoso não aproveita bem a sua caça, porém o diligente dá valor aos seus bens. Isso, de acordo com versão para versão, vai alterar um pouquinho, vai falar mas ela vai sempre estar tocando aí a questão do preguiçoso não aproveitar bem e o diligente aproveitar, dar valor, considerar importante, né, a questão dos seus bens. E isso daí ele acarreta alguns fatores importantes na questão da gestão financeira e principalmente na questão emocional das nossas vidas. Muita gente não sabe, né? É uma coisa interessante isso aí. A gente fala de dinheiro, fala de riqueza, de prosperidade e muitas vezes a gente não percebe uma coisa muito importante em toda essa questão, que é a questão do sentimento. Porque na realidade, dinheiro não é nada. Se a gente parar para pensar, se a gente pensar friamente, dinheiro, vamos pensar aqui, eu estou na Europa, vamos pensar em euro. Aqui nós temos a nota maior, que é a nota de 500 euros. 500 euros dá para comprar muita coisa, né? Não é muito dinheiro, mas dá para comprar muita coisa. Mas aquilo ali é um pedaço de papel. Você há de convir comigo que, querendo ou não, aquilo é um pedaço de papel. Aquilo ali eu posso colocar fogo e fazer N coisas. A gente tira exemplo, na Venezuela, lá você vai andando na rua, você encontra dinheiro sujo de merda. Porque o pessoal é mais barato se limpar com dinheiro do que comprar o papel higiênico. Então é muito comum você encontrar notas jogadas, tem artesanatos lá. Eu tenho um amigo meu que esteve há um ano e pouco lá e comprou bolsas feitas com dinheiro. Eles usam bolsa, usam o dinheiro, as mulheres traçam o dinheiro, dobram o dinheiro, fazem ele como se fosse corda e fazem artesanato. Ele comprou uma bolsa para a esposa dele que é feita todinha de dinheiro. Então assim, o dinheiro é um papel, na realidade é o papel. O que nos vale é o sentimento que esse papel, que esse dinheiro, que essa moeda nos produz. Em qualquer um deles, mesmo o ouro, que é um metal preciosíssimo, caríssimo, que é referência em questão de riqueza para todos os países, né? A maioria dos países fazem reserva em ouro. Então, você pega o ouro, ainda assim, ele nada mais é que um metal. Eu lembro de um empresário que eu conheci uns anos atrás, que ele usava barrinha de ouro como peso de papel. Ele era tão snob, mas era uma pessoa assim snob ao extremo, que a gente ia no escritório dele, os pesos de papel eram barras de ouro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiquei assim chocado. Falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas são questões, porque para ele tinha tanto que ele comprava as barrinhas de ouro acho que de 200, 300 gramas e ficava na mesa dele prendendo papel. Então, por que isso aí? E aqui Salomão ele nos dá uma boa lição sobre isso. A questão de nós entendermos que existe um sentimento em tudo isso. E quando nós entendemos que é o sentimento, que a gente até pensa, fala assim, o poder de compra. Eu sempre coloco esse exemplo lá na empresa que eu trabalhava. Uma certa vez dando uma palestra eu falei sobre isso e gerou uma polêmica muito grande, porque as pessoas ainda não conseguem entender isso, a cabeça da pessoa ainda não consegue se abrir para isso. Mas você pense só, você pega uma família, pessoa pobre, uma pessoa bem pobre, vamos pensar, uma pessoa que tem
tem um casal, 2 filhos, e somente o marido trabalha, ganha um salário mínimo. Então o que ele ganha ali é menos do que o suficiente para ele sobreviver. Então ele está ali, ele tem um barraco que ele mora, um quarto que seja que ele mora, ele, a mulher, os filhos, vive ali dentro, um aperto danado, um prato de arroz com feijão, um ovo, e pronto, e é o que tem, e é o que segue, e a vida é essa aí. Para ele, aquela vida ali, ele já se habituou com aquela vida, o sentimento dele é aquela vida. Então se amanhã ou depois, vamos imaginar que a mulher começou a trabalhar, aconteceu alguma coisa na vida dele, vamos imaginar que aconteceu qualquer coisa na vida dele, que ele passa a ter acesso a mais dinheiro. Então ele passou a ter acesso a mais dinheiro. Então ele já não está mais em um cômodo, ele já está numa casa de 2 quartos, tem um quarto só para ele e para a mulher, um quarto só para as crianças, ele já tem fogão, já tem geladeira, já tem um sofá, já tem uma televisão, ele já tem a geladeira dele, já tem comida, ele já dispõe de poder comprar carne, come carne todos os dias, come carne no almoço, come carne na janta, tem pão de manhã, faz as 3 refeições dele. Na cabeça dele, ele é uma pessoa muito rica. Porque ele viu lá atrás, o sentimento dele lá atrás, que era um sentimento de extrema pobreza, quando ele passa para um passo acima, que ele ele saiu daquela dificuldade do aperto, já tem espaço, ele já tem as 3 refeições, ele já não come só ovo, ele já pode comer carne e tudo mais, ele pode variar, um dia come frango, outro dia come carne, outro dia come linguiça. Então assim, o sentimento ali é um sentimento de riqueza. Por quê? Ele já tinha um sentimento anterior, esse sentimento foi superado, ele superabundou, então com ele a riqueza. Por outro lado, uma pessoa que já está no patamar acima, olha para ele e vê que ele é pobre, ele só enxerga a pobreza. Por quê? Porque na realidade não é a quantidade de dinheiro, e sim a questão da mentalidade e do sentimento. É isso que nós precisamos entender, e é isso que Salomão coloca aqui. O preguiçoso ou o imprudente, né? A gente tem que entender essa questão de preguiça, de pobreza na Bíblia. Então aquele que não é prudente, aquele que é preguiçoso, aquele que não é diligente, ele desperdiça a sua caça, ele não aproveita a sua caça, porque ele já tem mesmo, para ele tanto faz, separa as partes melhores e desova a carcaça. Porém, aquele que é diligente, aquele que é inteligente, aquele que trabalha, que entende a mentalidade do dinheiro, do recurso, ele aproveita bem os seus bens. Ele sabe aproveitar bem os seus bens, ele sabe tirar proveito daquilo que ele tem para que possa fornecer coisas melhores para ele. E o ensinamento que nós queremos passar aqui hoje é exatamente esse, que nós possamos mudar a nossa mentalidade em relação àquilo que temos. Pare de amaldiçoar aquilo que você tem. Pare de amaldiçoar e comece a abençoar. Comece a abençoar, comece a olhar para aquelas coisas que você tem e venha abençoar cada vez mais. Você tem, mas eu só não tenho quase nada, mas você tem alguma coisa, você está melhor do que o outro. Eu moro numa casa de 2 quartos, lembra que tem alguém que mora em um quarto só. Eu só estou comendo ovo, lembra que tem aquele que nem ovo tem para comer. Mas assim eu vou ser medíocre. Não, você vai ser grato, é diferente. E quando você é grato, quando você expressa gratidão, as coisas começam automaticamente a melhorar. Eu li uma história esses dias atrás, muito interessante, que dizia o seguinte, que 2 anjos vinham passando para poder fazer o bem sobre a terra, e passou e estava muito tranquilo, muito bom, não achava ninguém que precisasse, e ele já estava para ir embora, já sem fazer o bem, mas ele tinha que fazer alguma ação. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Tá vendo aqueles 2 camponeses estão voltando ali do serviço? Vamos passar sobre ele e vamos dar 15 minutos, os 15 minutos que nos faltam aqui na terra, vamos transferir nosso poder para eles. E durante 15 minutos os pedidos deles, os pensamentos deles, todas as ações deles vão se tornar realidade. Eles foram lá, deram um toque em cada um deles e cada um seguiu. Um seguiu na encruzilhada da direita, outro foi à esquerda. E quando aquele que seguiu pelo caminho da direita, ele olha e... Oswaldinho, bom dia, meu querido, tudo bem com você? Que Deus abençoe seu dia. Então ele olha para o céu e vê os pássaros indo em direção à plantação dele. E ele olha e faz uma prece, fala assim, meu Deus, não permita que esses pássaros comam as minhas sementes, para que eu possa ter essa lavoura, para que eu possa produzir e ter com que sustentar a minha família. E os pássaros seguem a vida dele e ele continua indo para a casa dele. No caminho,
ele vê o porco que ele tinha, que ele criava para poder abater no final do ano, e ele vê aquele porco correndo na rua, e ele corre com esforço, pega o porco e leva ele de volta. Ele fala assim: meu porquinho, mais uma vez você fugiu, né? Mas eu também estou sem tempo e sem dinheiro para poder reformar o seu chiqueiro. Mas assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou conseguir, vou arrumar, e você vai ter um chiqueiro muito bom, muito limpo, sofisticado. E foi lá e colocou. Quando ele chegou na casa dele, ele foi entrar na casa, abriu a porta. Quando ele foi escorar a porta de volta, a tramela da porta caiu e bateu na cabeça dele. Ele colocou a mão, sentiu a dor e olhou e falou assim: graças a Deus que eu tenho essa porta, já está bem velha, mas um dia eu vou conseguir dinheiro e vou reformar essa casa vai ser a casa mais bonita de toda a região. E beijou a esposa dele, ficou para lá. E isso aconteceu também com seu colega. E ele dorme, quando ele acorda, ele olha para a casa dele, não reconhece a casa está totalmente transformada, uma casa bonita, linda, maravilhosa. Ele olha para os móveis, tudo tecnologia, tudo de primeiro mundo. Ele vai, olha para o quintal, vê a área onde ele criava os porcos, está um chiqueiro todo azulejado, com irrigação, sistema de alimentação contínua, e ele fica achando meio estranho, e ele vai saindo. Quando ele olha para o campo, que ele chega na encruzilhada, que ele olha para os campos dele, o campo dele repleto, já totalmente pronto para colher, e ele fica achando estranho, e ele olha, vê o vizinho dele desesperado, o amigo dele desesperado. Aí ele olha para o campo, fala assim: nossa, o que aconteceu? Nossa, uma coisa estranha aconteceu comigo ontem. Aí ele olhou e falou assim: rapaz, nem me fala de ontem, eu tô aqui apavorado, eu quero até ver o que aconteceu no meu campo. E quando ele segue para o campo dele está devastado, está todo acabado o campo dele. Aí ele olha e fala assim: rapaz, eu não estou conseguindo entender, o que está acontecendo? Ele falou assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu ontem, depois que a gente separou, que eu fui para casa, passou uma nuvem de pássaros aqui, e eu amaldiçoei aqueles pássaros todinho para que eles morressem tudo, para que se acabasse com tudo, para que eles não viessem a comer a minha plantação. E pelo visto eles morreram, tá ali dentro, olha só que bagunça que ficou na minha plantação, os bichos vieram comer os pássaros, acabaram com tudo. Aí ele olhou, ficou pensativo, ele falou assim: rapaz, eu fui chegando em casa, o meu porco tinha fugido lá do chiqueiro, e eu amaldiçoei aquele porco para que ele morresse logo, que ele vivia fugindo, me dando trabalho para não ficar pegando ele, que ele morresse. E não somente ele morreu, mas morreu todos os porcos que estavam no meu chiqueiro. E chegando na minha casa, para terminar de endireitar, abri a porta, a tramela da porta caiu, bateu na minha cabeça, e eu já peguei, falei que essa casa tinha mais é que pegar fogo, que se acabasse com tudo. E quando eu fui deitar, de repente a casa pega fogo, passei a madrugada inteira tentando apagar o fogo, mas não consegui. Aí ele olhou e falou assim: você também falou que aconteceu alguma coisa estranha? O que aconteceu? Ele falou assim: aconteceu exatamente a mesma coisa, só que por outro lado, eu vi o lado bom da coisa, eu vi o lado positivo. E é assim que é a nossa vida. Nós precisamos sempre entender o lado positivo, o lado emocional, sentimental, para que a riqueza, a prosperidade, o dinheiro possa vir até nós. Tá bem? Então que hoje você aprenda com mais essa lição de Salomão e possa valorizar aquilo que você tem, dando graça sempre, sendo grato por aquilo que você tem, sendo diligente e sabendo que o que você tem, você pode tirar o melhor proveito dele. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Faça desse dia um dia excepcional. Faça desse dia um dia memorável em sua vida. Só depende de você. Forte abraço, até mais.